Olá, eu sou o pastor André Plumber, pastor da Igreja Evangélica Luterana aqui em Macapá, no estado do Amapá. E hoje nós vamos dar sequência ao Crescendo em Cristo, estudando o capítulo 12 do livro de Apocalipse. E nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos lendo o texto de Apocalipse e vamos comentando a respeito. Sugiro que você pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Vamos fazer a leitura dos dois primeiros versículos, que diz assim: Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E de maneira muito especial, nós precisamos observar algumas coisas quando nós pensamos na perspectiva de Apocalipse, visto que o livro por si só tem uma vasta descrição dos seus textos a partir de simbologia. Vejamos, viu-se um grande e misterioso sinal. Ao todo são relatados nesse ciclo 3 sinais. Por exemplo, capítulo 12, versículos 1 e depois o versículo 3. Depois, capítulo 15, versículo 1. O sinal, assim, também são designados milagres de Jesus. É uma demonstração da onipresença e do poder do nosso Deus. Este sinal é chamado de grande por sua profunda significância. Vejamos ainda. Uma mulher vestida, o seu vestido era o sol, debaixo de seus pés estava a lua e estava com uma coroa na cabeça que tinha 12 estrelas. E cabe lembrar que essa mulher evidentemente representa a Igreja de Cristo aqui na Terra. A história dela inicia lá no Antigo Testamento, quando logo após a queda em pecado do ser humano, Deus promete enviar um Salvador. Está registrado lá em Gênesis 3,15, quando Deus declara que a descendência da mulher e da serpente seriam inimigas. E nos mostra então, por esse meio, que sendo essa mulher vestida de sol e tinha uma coroa de 12 estrelas, representa o povo de Israel já no Antigo Testamento, apontando um contraste para a anti-igreja, a Babilônia, representada por uma meretriz, uma espécie de anti-mulher, anti-mãe, que tem seus ornamentos do submundo, da terra e do mar, como também descrito lá em Apocalipse 17, versículo 4. E cabe lembrar, para que a gente não confunda, que quando se fala nesta mulher, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Aqui não se deve tomar a mulher como representação de Maria, mãe de Jesus. Ela, ao contrário, representa o povo de Deus de ambos os testamentos. A Igreja de Cristo, ela sofre desde os primórdios e vai continuar sofrendo os tormentos, as perseguições, enquanto ainda Jesus não retornar. Então, pensando nessa perspectiva, é preciso que a gente tenha cuidado para compreender que, enquanto ela estava grávida, enquanto estava em esperança, sofreu muitas as perseguições das forças inimigas por parte de Satanás. Não é assim que a gente passa hoje em dia? Quanto sofrimento nós passamos? De alguma maneira nós estamos inseridos lá, fazemos parte dessa igreja que sofre, pois somos a Igreja de Cristo. Os versículos 3 e 4 nos dizem assim: E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida e comeu a criança logo que ela nascesse. De maneira muito especial, aqui nos chama atenção para esse dragão enorme, dragão vermelho, é a antiga serpente que se chama Satanás, que quando foi expulsa dos céus,
desceu para a terra, foi enviada para a terra e ali tem atormentado também as criaturas, toda a criação de Deus. E a queda de Satanás nos trouxe grandes consequências, pois tem feito acusações constantes perante Deus, acusando os filhos de Deus e também trazendo sofrimentos sobre esses filhos. E este Satanás é o grande e terrível inimigo do Messias, que por Deus foi prometido aos recém-caídos, quando ainda lá em Gênesis 3,15 nos é dito que Deus haveria de enviar um Salvador para nos livrar da miséria do pecado e a escravidão do diabo. O dragão, por sua vez, ainda acha que tem poder sobre os filhos de Deus. Ele acha que, fazendo as suas atrocidades, ele pode dominar a descendência da mulher, a descendência dos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus. Mas, na verdade, ele está lutando, mas Jesus sempre defende os seus e nunca deixa que os seus filhos venham a sofrer as consequências, porque ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aqui cabe ainda lembrar que, mesmo que o diabo lute com forças infernais contra os filhos de Deus, ele não pode mais nos derrotar, porque somos vencedores por causa de Cristo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus vence as batalhas em nosso lugar. Eu sei que muitas vezes, quando a gente lê um livro de Apocalipse, nós nos assustamos. E eu sempre digo assim, quanto mais nós estudarmos o livro de Apocalipse, mais nós vamos compreender sobre o grande e infinito amor do nosso Deus. E as consequências sobre essa queda do diabo, que foi expulso da presença de Deus por ter negado, se rebelado contra Deus, fez com que ele e seus anjos caídos agora são o que são chamados as forças do mal. E é notável como a inimizade entre o dragão e suas forças não dirigem contra a mulher em primeiro lugar, mas contra o seu filho. Como ele não consegue vencer o filho da descendência, o filho da mulher, que é Cristo, ele acaba machucando sim a mulher, quer dizer, machucando, trazendo sofrimento para a igreja, os filhos amados do próprio Deus. O versículo 5 ainda nos diz assim: então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro, mas a criança foi retirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Em vez do menino, da criança ter nascido e ser entregue ao Deus deste mundo, né? Na verdade, foi guardada, protegida pelo próprio Deus. E o plano dos inimigos de Deus fracassou. Com toda a astúcia e o esforço deles, não conseguiram, digamos, nada contra o filho da mulher. E, com isso, o dragão tem que reconhecer que foi derrotado por Cristo, que reina sobre todas as nações. Inclusive, tem uma referência muito interessante, que é no Salmo capítulo 2, versículos 7 e 9, que nos diz assim: o rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Uma referência para mostrar do poder de Cristo, que tem domínio sobre todas as coisas. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali, ela será sustentada durante 260 dias. A mulher, ou seja, a igreja, ainda não pode acompanhar seu filho
e Senhor na subida para os céus. Preparado por Deus esse refúgio para ela, longe do alcance da fúria de Satanás. Sua existência aqui na terra, enquanto o seu Senhor já reina no céu, é como peregrinação do povo de Deus no Antigo Testamento. Não há perigo de se perder, porque Deus prepara as forças que sustentam durante 1260 dias, ou seja, esses números simbólicos apontam para o cuidado de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. É a metade de 7 anos, símbolo de tempo inteiro da existência da igreja de Deus aqui na terra, significa a era neotestamentária, quer dizer, esse período agora no Novo Testamento que se completa o tempo da graça de Deus, no dia que Jesus voltar para cuidar do seu povo. Versículo 7 e 9. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Aqui tem 3 constatações bem interessantes que a gente pode comentar a respeito. Uma delas, os inimigos de Deus não prevaleceram e não prevalecem contra a vontade de Deus. Pois aqui nos parece muito claro que é uma referência de quando o diabo se rebelou contra Deus, querendo tomar um lugar de Deus, querendo ele mesmo sentar-se no trono e dizer, olha, eu sou Deus. O outro ponto, é importante nós observarmos que esse inimigo, esse adversário, não foi derrotado, eles não conseguiram permanecer na presença de Deus. E nem mais se achou um lugar deles. Não há lugar no céu para os adversários, inimigos de Deus. Ou seja, isso também trazendo para o nosso contexto, podemos ainda observar assim, aqueles que são inimigos de Deus, eles não poderão herdar a vida eterna. Aqui se referindo à serpente, ao diabo, o diabo se rebelou contra Deus e por causa disso ele não tem mais a possibilidade de estar lá no céu, somente no inferno. E uma outra constatação e muito importante. E uma outra constatação é que foi uma derrota decisiva e com isso ele foi expulso dos céus. O diabo não pode mais se chegar até a presença de Deus, ele não tem mais permissão de entrar nos céus como antes de cair. E com a expulsão do dragão do céu, a sua queda para a terra, começa toda a miséria do mundo, desde Adão e Eva até o último pecador não perdoado da terra. Ou seja, até que o dia do juízo final, todo o sofrimento sobre a terra vai persistir. Inclusive, as consequências da expulsão de Satanás e de suas forças do céu se faz notar quando é aquilo que nós percebemos lá nos versículos 13, que nós vamos ler daqui a pouco, que é visto por João. Antes disso, no entanto, nos é permitida uma visão para o céu, para ouvirmos mais um canto de vitória. E este cântico de vitória, nós podemos compreender, entender melhor lá no versículo 10 até o 12, onde nós vamos ler. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado para fora do céu. Não nos é dito quem é esta grande voz, mas podemos estar certos de que vem da parte de Deus, o que nos dá certeza de que a vitória de Deus é real, é um fato que realmente aconteceu.
E a salvação anunciada por Deus para todos os povos por meio de Cristo Jesus, ela é verdadeira. Só em Cristo as pessoas podem e serão salvas. E com isto é importante nós observarmos que o poder de Deus não permitiu que o dragão matasse o filho da mulher. Isto foi demonstrado com a expulsão do dragão e dos seus anjos do céu. A gente pensa, o diabo. Não, mas o diabo também teve seus seguidores, anjos caídos, os demônios que acabam juntamente com o diabo sendo expulsos do céu e não podem mais retornar. E a autoridade de Cristo, essa autoridade, ela governa todo o mundo. As testemunhas de Jesus, elas conquistam a vitória em Cristo Jesus. Quer dizer, todo cristão a quem que testemunha a fé é um vencedor por causa da ação misericordiosa e bondosa que o próprio Senhor Jesus realizou. E esta grande vitória de Jesus, ela perpassa exatamente por duas grandes causas. O sangue do Cordeiro, que é anunciado pelo evangelista João, em João 1, versículo 29, quando nos diz que João Batista, vendo Jesus, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, onde o sangue divino humano foi derramado, lavou-nos de todos os nossos pecados. E é importante nós observarmos que, com tudo isso, Jesus, com seu sangue derramado, ele pagou o preço justo pela nossa salvação. Por isso, todos nós pertencemos a Cristo Jesus. É claro que nós, enquanto estamos neste mundo, ainda sofremos as consequências do pecado na nossa vida. Mas não precisamos mais temer, pois agora nós temos um defensor chamado Cristo Jesus, o nosso Redentor. Os versículos 13 e 14 dizem assim: quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. E aqui cabe a gente lembrar que esse cuidado de Deus sobre o seu povo nos aponta para a fuga ao deserto. Foram dadas nessa ocasião, segundo o relato, 2 asas grandes de uma águia para que a mulher pudesse voar. Temos uma referência interessante que com certeza parece ser bem diferente daquela águia dos 3 ais, lá do capítulo 8, versículo 13, que diz assim: depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer em voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Não se pode dizer que aqui se trata da mesma águia, ela está com mais semelhança à citação do texto de Isaías 40, versículo 31, que diz: os que esperam o Senhor renovam as suas forças, sobem nas asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se sentem fatigados. Importante nós observarmos que esses tempos, como já notamos antes, significam a época neotestamentária, isto é, a igreja de Deus na terra é protegida por Deus, amparada por Deus, para que o diabo não tenha poder sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. E é preciso que a gente se dê conta que esse cuidado, essa perseguição, elas estão correlacionadas exatamente em Cristo Jesus, pois se não tiver Jesus, nada disso tem sentido. Quer dizer, a salvação do ser humano perpassa por meio de Jesus Cristo. E agora, na sequência, nós vamos observar que, já que não consegue perseguir a igreja da maneira que ele quer perseguir e destruir, Satanás agora tenta algo até impossível para demonstrar a sua fúria. Vamos ver, conforme nos diz o texto de Apocalipse 12, versículo 15 e 16,
que diz assim: então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Aqui nos aponta para algo muito especial. Essas águas certamente representam perseguições que o diabo lança mediante seus descendentes contra a igreja, com o fim de destruí-la aqui na terra. Será em vão, porque Deus já havia planejado todos os cuidados necessários para que a sua igreja saia vitoriosa frente às perseguições. Vocês lembram da oração sacerdotal de Jesus? Antes de ele ser crucificado, ele pede para que Deus proteja, ampare o seu povo? Se hoje nós somos assistidos, mantidos, tem a ver com aquela oração de Jesus, porque ele intercede em nosso favor, nos amparando em todas as nossas necessidades. E agora, vendo que não consegue derrotar a igreja de Deus, o diabo tenta algo absolutamente irracional. Vejamos o que nos diz lá no versículo 17 e 18, quando nós lemos: o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Aqui cabe lembrar que ele vê ou espera derrotar a todo custo a igreja. Ele dá, digamos, a sua última cartada. Ele tenta lutar contra os últimos que ainda não estão na presença de Deus. Ele faz de tudo para que a descendência do povo de Deus não possa ser salva. Mas isso é em vão, lembrando que Deus já preparou a salvação para o seu povo mediante Jesus Cristo. E aqui também nada ele conseguiu. Mesmo que ele tente todas as coisas contra cada um de nós, lembrem-se, nós somos vencedores por causa da obra redentora, do sangue redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. A guerra de Satanás se dirige contra os que creem, contra você que crê em Jesus Cristo, contra os que batalham diligentemente para que a fé seja mantida e a perseverança seja tida perante seus olhos e seu coração, aquelas pessoas que se mantêm ligados à palavra de Deus. O diabo quer fazer de tudo para você abandonar a fé que o Senhor Deus colocou no teu coração mediante a palavra. Mas que Deus nos ajude a fim de que a gente possa, a exemplo do apóstolo Paulo, também dizer, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Olha que coisa legal. Quando chegar na nossa hora derradeira, possamos nós, cheios de fé e esperança de que o Senhor Jesus é nosso Salvador, dizermos que nós combatemos o bom combate. Que Deus ampare você nesta certeza. E nossa gratidão por você ter estado conosco, e fique atento ao próximo estudo. Muito obrigado por sua companhia, que Deus te abençoe. Até mais.